Nesse 16 de julho, o Parque Monge João Maria, aqui em Porto União, se tornou cenário de uma produção audiovisual. Estou com o Luan Wozniak, que é da NTV, filiada da TV Record aqui em Santa Catarina. Bem, primeiro eu quero agradecer toda a receptividade que a gente teve na região, percorrendo diversos municípios, contando um pouquinho o que foi o contestado e essa memória cabocla, resgatando isso através de pessoas que ainda hoje guardam essa herança. Esse é um dos episódios de uma série de 20 episódios que estamos exibindo até o mês de novembro sobre os 500 anos de Santa Catarina. 500 anos em que um navegador chega ao litoral catarinense e batiza a ilha de Santa Catarina, que depois se estende ao nosso estado. E a nossa missão é percorrer esses 500 anos contando as mais diferentes histórias. E é claro que o contestado não podia estar de fora. Seja pelo conflito, pelas marcas que ele deixou, mas também o que resiste até hoje. Mostrar isso que ainda está presente, a identidade desse povo, a reza, a fé, o modo de viver, a comida. Então é resgatar de fato essa identidade nesse projeto dos 500 anos. A Porto União tem, eu acho que um exemplo importante para todo o estado de Santa Catarina, porque os benzimentos são patrimônio imaterial do município. E eu penso que já passou da hora que o estado de Santa Catarina reconheça essa lei e torne uma lei estadual. Então, Porto União dá esse pontapé inicial para toda Santa Catarina, porque nós temos que lembrar que aqui no contestado é muito forte a questão dos benzimentos, mas existe o benzimento pelas tradições indígenas, pelas tradições das religiões de matriz africana em todo o estado de Santa Catarina. Portanto, é um patrimônio material catarinense, sim, e essa contribuição a partir da Lei 5.087, que completa um ano agora nos próximos dias, é fundamental para que esse aspecto da cura, esse aspecto do cuidar do outro, a partir do bem dizer, a partir do abençoar o outro, é muito importante para a cultura cabocla do contestado, assim como é muito importante para toda Santa Catarina. Você citou o Pontão Contestado, né? A Irmandade Cabocla, então é essa iniciativa de um conjunto de organizações aqui do território do contestado que estão tentando se juntar para fazer mais ainda em prol do contestado. E agora nós estamos classificados no edital, esperando a Fundação Catarinense de Cultura se manifestar, no sentido de dizer se somos um dos 3 pontões que vai receber os recursos para tocar uma série de atividades, né? No plano de trabalho do Pontão Contestado, existe 4 mini-teias caboclas. Uma nós queremos realizar aqui em Porto União da Vitória, uma no norte, a região de Canoinhas, Mafra, São Bento do Sul, uma no extremo sul do território, a região de Lages, Urupema, São Joaquim, uma no extremo leste, e a teia, juntando essas 4 mini-teias caboclas no centro do território, no Taquarussu do Bom Sucesso, onde nasce o contestado. Eu estou muito feliz, convite da produtora da Record, que está fazendo esse documentário, que está contando a história dos 500 anos de Santa Catarina, e parece que são 20 episódios, tem um episódio sobre o contestado. E o meu trabalho está sendo visto nas redes sociais, está ganhando uma abrangência, e ele vem ganhando notoriedade, graças a Deus. Agradeço a Deus e ao Monge João Maria por poder fazer isso. Esse trabalho que eu venho fazendo, representando o Monge João Maria, e os dois outros monges, que é o João Maria de Agostinho, o monge da Lapa, esse da nossa terra aqui, o João Maria de Jesus, e o José Maria de Santo Agostinho, do período do contestado. Eu devo muito ao Trem das Etnias, esse projeto de turismo que está acontecendo em nossas cidades há um pouquinho mais de um ano. Ele está projetando esse trabalho histórico. Os passeios do Trem das Etnias, ele não só mostra um pouco o que foi a ferrovia, o seu dia a dia, mas possibilita a gente também fazer e representar o movimento messiânico, contando um pouco da história do contestado. Especificamente o monge João Maria de Jesus, que durante anos viveu em União da Vitória, teve um contato com a comunidade local, e é sem dúvida entre os
entre o movimento messiânico, o monge que mais se destacou. E eu, como ator, estar representando o monge João Maria e podendo desenvolver esse projeto, me sinto muito honrado com isso. O monge João Maria de Jesus, sem dúvida nenhuma, ele percorreu por toda a nossa região. Ele recentemente também foi dedicado, no dia 3 de maio, é dedicado o Dia do Monge João Maria de Jesus no estado de Santa Catarina, e periodicamente a gente está participando de vários eventos. Agora, a semana que vem, de 23 de julho a 26 de julho, eu vou estar participando em São Paulo, na maior feira católica do mundo, representando o monge Maria dentro do movimento da Rota Encantos do Planalto Norte, ou seja, mostrando um pouco do turismo religioso. Eu vou fazer um pedacinho do texto do Romário Borelli, que para mim a peça O Contestado é o maior documento histórico da dramaturgia brasileira sobre o contestado. Na época, o João Maria chegou na frente do bar do Zé Luiz, o povo estava esperando para escutar o que o monge dizia. Ele dizia assim: "Vanceis tudo, vão ver um tempo em que o sol vai desaparecer do céu e as aves também. Vai ter muita desgraça, doença de chagas, praga de rato. Vai também acontecer que o sangue vai desaparecer e vai escorrer pelo chão igual a água escorre no rio. A guerra dos Maragatos foi feia, mas há de vir uma guerra muito pior. Me escutem. Deus disse que o mundo não ia passar de 1000 anos. E Jesus falou: fazer que eu te ajudo. Mas eu pergunto: avancéis tudo. O que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo nada, estão aí, parecem uns bichos, sem tomar providência nenhuma. União da Vitória, de tempo em tempo vai desaparecer nas águas do Rio Iguaçu. E a cidade de Curitibano vai virar tapera. Então vocês guardem velas para o dia de escuridão e a repitam comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que nós possa seguir teu reino e que se cumpra a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É um assunto bastante esquecido que está vindo à tona, por causa, assim, a espiritualidade das pessoas é grande e forte, né? Então, se vê, é tipo acender uma vela, né? Quando você acende uma vela, as coisas acontecem, né? E para nossa região é muito importante, porque ela entra no cenário de Santa Catarina, aonde que esse João Maria de Jesus passou. A gente trabalha, a gente tem um ateliê, para reforçar essa situação, assim a gente trabalha com as imagens do João Maria de Jesus, né? Então, trazendo essa situação, a gente pensa que chega mais perto das pessoas, né? Esses João Maria, ele passou lá em 1908, mais ou menos, na nossa região. Então, vê a importância que tem, que nós estamos em 2026, o quanto que as pessoas relembram, então. Então, a gente vê que as águas santas fazem com que as pessoas tenham mais, vamos dizer, mais aproximação com ele, né, no caso, né? Então, a água é uma coisa que sempre vai ter, né? Então, as pessoas vêm buscar a água dos pocinhos do João Maria e essas bênçãos sempre acontecem. Então, na verdade, o que acontece com as bênçãos faz com que as pessoas reflitam um pouquinho mais sobre a vida, né? Então, meu nome é Tatiane e, para mim, essa identidade musical dentro do contexto da música cabocla, para mim a música é oração. A música sempre foi oração, assim, aquele momento de conexão, de cura, de louvar mesmo, assim, que transforma. E em contato, assim, com essa cultura, né, essa cultura local, a gente se reencontra como ser nessa terra e o que veio fazer aqui, né? Então, ali a gente encontra a nossa identidade, essa mistura do todo, assim, esse sangue caboclo e que traz esse autoencontro com a gente mesmo. Meu nome é Guilherme. E a música se apresentou de uma forma muito espontânea para mim, assim, né? Foi quando eu fui me encontrando, assim, nessa questão da fé, né? Das crenças. E, de repente, com a música reggae, sentindo essa questão do devocional, né? Da música. E assim foi indo para outras vertentes também, questão
das tradições ancestrais aqui dessa terra, né? Tive uma conexão muito forte através dos instrumentos que a gente vinha conhecendo, né? O tambor, didgeridoo, a maraca, instrumentos que despertam em nós uma memória ancestral. Nós temos um trabalho que já vem sendo desenvolvido há um bom tempo aqui, em União da Vitória, região, e começou com a música, com a musicalidade indígena, com a musicalidade mais voltada para a espiritualidade, e nesse sincretismo, né, que é o universalismo. Então, o xamanismo é a vertente assim que foi abrindo portas para os nossos trabalhos. Hoje estamos tocando, conduzindo cerimônias, né, com as medicinas da floresta, e também foi se abrindo aí o campo para os trabalhos culturais, onde dentre eles foi a erva mate, assim, quem trouxe nós para esse movimento dos trabalhos de resgate cultural, né, junto aos guaranis, junto aos povos indígenas aqui da nossa região. E de repente se abriu aí essa conexão com essa linha do tempo, da cultura local, com a questão do contestado, dos caboclos do contestado, e assim também já participamos aí de um trabalho, o Clamores, né, do contestado, Caravana Canta Contestado, e assim está sendo um grande reencontro da nossa própria identidade aqui, com a cultura, com a nossa questão da espiritualidade, está sendo muito especial, assim. Estamos aí nas mídias digitais, né, como coletivo cultural, é Soma 1, né, coletivo multicultural, e alguns trabalhos nossos aí no YouTube, para quem quiser conhecer, nas plataformas digitais. Satisfação. Muito gratificante, eu nem esperava, na verdade, esse convite, fiquei muito feliz e eu acho que ele vai além de mim, né? Ele é um reconhecimento aqui de Porto União e de toda a nossa região e do contestado, então, ou seja, nós estamos sendo vistos, né? Que é muito importante, até falando de forma terapêutica, que a gente olhar para esse local que sempre foi tão excluído, né? Então agora a gente está conseguindo, unindo as movimentações, os pontos de cultura, a gente está conseguindo fazer com que a gente seja visto. Convidando a todos para nesse sábado a gente se reunir novamente aqui no Pocinho João Maria, em Porto União, às 15 horas. A gente vai fazer a roda de conversa sobre benzimentos, explicar um pouquinho a celebração que já fez um ano que a gente conseguiu a lei do reconhecimento do patrimônio histórico, cultural e material aqui no município, e daí a gente sempre faz no final os benzimentos para quem precisa. Estão todos convidados. Eu diria que cada lugar que a gente visita é uma emoção diferente. Tem locais ou pessoas que a gente entrevista que a emoção fala mais alto, porque você se coloca no lugar daquelas pessoas. Então é vivenciar, é mais do que uma reportagem, é você fazer uma imersão na vida daquelas pessoas, na vida daquela comunidade. Teve episódios em que eu me emocionei, o cemitério de Perdizinhas, as próprias benzedeiras, como passam isso adiante, a figura do monge, de estar em locais por onde ele passou. Então isso é muito emocionante conhecer um pouco da nossa própria história. Eu sou catarinense, natural do oeste do estado, e eu sempre digo que na época que eu estudei, eu não tive a oportunidade de conhecer o que foi o contestado. E certamente muitas pessoas também não tiveram essa oportunidade. Então é uma chance de resgatar a história e de mostrar tudo aquilo que ainda vive hoje.